um recifense que desde muito cedo se dedicou a ser violinista e não se limitou apenas a essa arte. Com 40 anos de carreira, Antônio Nóbrega é coreógrafo, ator, dançarino, músico, poeta e literário. E atualmente viaja pelo país com a aula espetáculo Mátria. Olá, Antônio Nóbrega, seja bem-vindo ao Que É Que Tá Rolando. Para a menina com Carlos a brincar, é duas da cintura pra cima, duas da cintura pra baixo, e namoro pra se casar. Antônio Nóbrega, quais as principais considerações que você leva para o palco nessa sua aula espetáculo? Tá, eu resolvi criar essa aula espetáculo principalmente para tentar me responder uma questão que que a partir de um certo momento eu comecei a me fazer. O que é da natureza da cultura popular? O que é a cultura popular? O que é que eu me interesso tanto por essa cultura, né? Na medida então que eu fui me respondendo, eu achei que também poderia participar as pessoas essas respostas. Não que sejam respostas definitivas, não que eu esteja aclarando aqui dúvidas, né? Mas é que de alguma maneira é um pequeno motor a serviço da busca de responder a questões que eu acho que nesse momento são importantes para o país da gente. Matrizes fundadoras, poderia também dizer matrizes originais ou matrizes primordiais, aos cantos, às danças, às narrativas, aos costumes presentes nesses estoques. É do encontro lento, é da fusão, uma palavra que é muito usada hoje, desses cantos, dessas danças entre si, que irão surgir as primeiras matrizes culturais brasileiras. Nos anos 60, você foi convidado pelo escritor Ariano Suassuna para fazer parte do Quinteto Armorial. Como foi esse convite e o que ele mudou na sua carreira a partir daquele momento? Então, o convite de Ariano foi para que eu integrasse o Quinteto Armorial e esse era o pano de fundo para mim, não é? Do convite. O mais interessante é que a partir desse convite eu pude tomar conhecimento dessa cultura que até então me era completamente desconhecida, que não me era familiar, né? Então esse para mim foi foi a grande notícia de ter recebido esse convite, embora a própria participação no grupo, que durou 10 anos, tenha sido também muito prazerosa, muito importante para a minha carreira. Antônio Nóbrega, você viajou pelo país estudando realmente essas manifestações culturais aqui, né? E como artista nordestino, qual a sua opinião sobre como a mídia aborda o Nordeste, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo? Quando você me pergunta isso, talvez se queira se esteja se referindo como a mídia, a grande mídia, a mídia que está no Sul, não é? Os poderes midiáticos apresentam o Nordeste. Poderia ser melhor, é claro, não é? Mas em todo o mundo existe uma concentração da mídia, dos órgãos de divulgação, em determinados lugares que são aqueles centros difusores. Por exemplo, os Estados Unidos, Nova York, por exemplo, é um grande difusor da mídia americana. França, Paris, etc. No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro são esses centros difusores. E é claro que eles privilegiam o que roda dentro desse circuito, desse mundo, do mundo que predomina, do mundo hegemônico, né? Então, é uma pena para o Brasil, por exemplo, a gente não ter a oportunidade de escutar as vozes de todo o país, as vozes nordestinas, né? Quantas vezes eu estou aqui, eu estou na Bahia, eu estou em Pernambuco e leio nos jornais locais crônicas maravilhosas, né? Debates interessantíssimos que nem sequer se tem a menor notícia no sul do país. Então, quer dizer, o fato da grande mídia privilegiar estar dentro das grandes metrópoles dificulta sim que a gente tenha um conhecimento, que a gente acesse ao conhecimento do país no seu todo, as vozes que falam pelo país todo.
Antônio Nóbrega, você já participou, já fez espetáculos que tiveram sucesso não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Como os estrangeiros receberam essa nossa arte, essa nossa manifestação, essa nossa cultura popular? Olha, o meu trabalho, né, não quero contar goga não, como se diz, mas eu tenho tido sempre uma recepção boa, né? O nosso trabalho, em que pese a profundidade que ele possa ter, né? Mas ele também tem um certo lado pitoresco, né? Tem um certo exotismo dentro dele que atrai o público que não conhece, né? Então eu acho que não fosse pelo lado mais rico, no meu entender, né? De maior conteúdo, tem esse outro lado também que dá atratividade ao meu trabalho e a trabalhos semelhantes ao Wilson. Já citou aqui, seus trabalhos são ricos nessa questão da manifestação popular. E o nordestino em si, o personagem nordestino, te inspira também? Você fala o homem nordestino? É, o homem nordestino. Não, claro, né? Mesmo porque essas manifestações que eu tenho como subsídios, né, que me referenciam no meu trabalho, são feitas por esse homem, né? Quer dizer, não são coisas distintas, muito pelo contrário. Então, meu trabalho reflete uma natureza, né, cujo universo simbólico é representada pelos cantos, pelas danças, etc, etc. Mas a essência, na verdade, é a natureza humana que povoa o Brasil todo, né, e com mais densidade dentro dos meus subsídios, das minhas referências, o Brasil menos citadino. E durante esses seus 40 anos de carreira, existe algum trabalho que você gosta muito, que gostaria de ter feito, que ainda não fez? Não, dos trabalhos que eu fiz, todos eles à sua hora foram trabalhos que eu gostei, né? que eu me devotei a eles. Então, na medida que cada um que é feito naquele momento, por exemplo, é o mais interessante para mim. Depois de feito, eu já fico pensando nos outros, né? E eu tenho uma carteirazinha ainda com alguns projetos para fazer, né? Mas eu acho que isso independente de eu vir a fazê-los ou não, eu acho que na vida a gente sempre deve procurar esses brinquedinhos, tá entendendo? Isso que vocês viram aqui não é mais do que um brinquedo, é uma brincadeira minha, né? E assim eu me divirto na vida. Cada um tem que encontrar maneira de se divertir na vida. A minha forma de me divertir, de canalizar minha energia, passa muito por aqui, né? E aí, quando isso se extingue, eu já vou criando outros brinquedinhos para que eu possa canalizar a nossa energia. Eu acho que isso também está no meu discurso, né? Quando eu falo muito da brincadeira, a brincadeira é isso. A brincadeira é um lugar que a gente se sinta pleno, se sinta cheio de si e que a gente, inclusive, deixe o mundo cotidiano de fora, né? Porque o mundo cotidiano, o mundo das obrigações diárias, é um mundo meio cinzento, né? Pagar conta, é o médico, é isso, é aquilo, tomar conta disso, fazer aquilo, né? Se bem que ele deve procurar fazer isso com alegria também. Mas a gente deve ter, assim, na vida da gente, lugarzinhos para que a gente deixe esse mundo um pouco de fora e que a gente viva só o espírito da festa, da confraternização, da brincadeira. A vida ela de caras, coroicaras, delicada, faz pensar. A vida vive e mexe, é um cinema, é cinema, faz sonhar. E eu quero só meu amigo, vou escrever o adereço para a festa que virá. Aí esse tanto mar gente bom é bom,
e eu me transponho, pronto, nunca vou me chegar. A vida serve, a dor rosa dos ventos, roda do tempo, se não dá. Como você já acabou de falar que existem novos projetos, você pretende voltar aqui na região do Vale do São Francisco? Já tem algum plano? Eu gostaria, né? Eu gostaria, mas aí não depende de mim, porque aí entra naquele mundo chato, né? Tem que ter patrocínio, tem que ter que pagar, etc, etc. Mas a brincadeirinha em si, eu sei, de vir para cá com o Luiz Gonzaga, eu gostaria muito. Eu tenho certeza que as pessoas também iriam gostar, quer dizer, provavelmente, né? Então, mas aí vamos ver, se der certo a gente vem, se não der certo vai ficar na vontade. Então você está com um projeto que fala das produções de Luiz Gonzaga? Não, eu tô com um show feito em homenagem a Luiz Gonzaga. Ele já foi criado ano passado, agora o espetáculo que eu viajo com 7 músicos, né, mais uma equipe numerosa de técnicos, então ele é proibitivo para certos eventos, né, eventos que não têm recurso suficiente para acolher um trabalho desse tamanho. Você falou da questão do apoio cultural, dos patrocínios. Você acha que essa ainda é a maior dificuldade na arte, esse apoio mesmo da cultura? É uma das dificuldades que o artista enfrenta, né? Mesmo porque a viabilização da arte hoje em dia ficou muito cara, né? Por exemplo, o equipamento técnico para um show hoje é dispendioso. Microfonação, luz. Mesmo porque a gente terminou adaptando o nosso fazer artístico a um nível de complexidade que é cara. Esse espetáculo que eu fiz aqui, não, ele é razoavelmente barato. Sou eu, mais um técnico de som, um técnico de luz, minha produtora, que viaja muito simples, tudo bem. Mas se eu já venho com uma banda de 7 músicos, eu já tenho que ter uma aparelhagem técnica que é cara. E cada vez mais a gente quer coisa melhor. Cada vez a gente quer escutar um som que reflita a sua voz, com as frequências as melhores possíveis, né? A gente quer uma luz que dê um recorte, então tudo isso, a sofisticação termina encarecendo, e todo mundo quer isso, né? Então tem um dado aí que é difícil a gente, né? E tem isso ainda mais, e é muito desproporcional o que certos grupos têm e outros que não têm, né? Uma banda de Paul McCartney, de qual dessas coisas, chega no Brasil com um estardalhaço de equipamento técnico, né? Assim, infinitamente desproporcional à maioria dos grupos que viajam pelo Brasil, né? Então, será, eu acho o melhor caminho do mundo seria o equilíbrio, né? Mas esse tão almejado, tão esperado equilíbrio é difícil, que é danado, né? Então o Brasil ainda tem esse problema de valorizar mais a arte que vem de fora do que a arte propriamente. Não, o Brasil não, é o mundo, porque o sistema capitalista, o recorte dele é esse, né? Atualmente a Europa não sustenta as bandas, as turnês das bandas internacionais, como sustentava. Então eles têm se deslocado da Europa para vir para os países que estão, os emergentes, né? Onde estão mais dinheiro. Quantas vezes Paul McCartney já veio ao Brasil nesses dois últimos anos? 3 vezes. É porque ele gosta do Brasil? Não digo que ele desgoste, né? Mas a profissão dele faz com que ele vá onde o capital está mais fácil, né? Então o Brasil nesse momento está sendo assim, né? E quer dizer, é uma discussão até que eu acho que deve ser pública. Por exemplo, o Brasil gastou esse ano, já até extrapolando um pouco a sua pergunta, o brasileiro gastou em turismo externo, comprando, na maioria das vezes, besteira, 6 bilhões de dólares. É o país que mais gasta lá fora, né? As pessoas às vezes saem para comprar enxoval para criança, né? Saem daqui para os Estados Unidos para comprar enxoval para criança, né? Então, há de se pensar o seguinte, que esse dinheiro nos faz falta, né? Na balança comercial a gente está com déficit, a gente tá gastando mais do que tá entrando aqui, né? Então há muitas formas de ter esse dinheiro. A gente pensa muitas vezes em ter a ideia de que esse equilíbrio financeiro pode durar até a eternidade, né? A gente tem que ter muito cuidado que o momento bom que a gente vive, ele não é a garantia que a gente possa viver isso até a médio prazo, né? Eu já falei demais, acho que já tá bom, não tá? Muito obrigada, espero que você volte mais vezes aqui à nossa região, ao Vale do São Francisco. Tá certo. E que você possa continuar levando para todo o país com a sua arte, né? A nossa manifestação popular, cultural. Tá bom, tá certo. Tchau, obrigado, prazer. viu? Boa noite.
cansado de sofrer. O aceno do teu nome tá ligado junto ao meu. No teu tronco tem dois nomes, ela mesmo é quem escreveu. Vazio, não aguento mais sofrer. Eu prefiro até morrer. Vazio, não aguento mais doer.